Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abri os nossos lábios e a nossa boca anunciará os vossos louvores. Vinde, Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos e socorremos. Senhor, vinde auxílio desse momento de formação, que vai trazer luz sobre o meu temperamento, para que eu possa me conhecer melhor, para que eu possa, com a graça de Deus, dar passos firmes de mudança, de conversão, de pedir a cura para o meu temperamento, para os vícios que porventura estejam se manifestando dentro do meu temperamento, porque eu preciso ser sal e luz nesse mundo. Eu preciso dar testemunho do amor de Deus e da grande transformação, do grande poder, do grande milagre que Deus realiza em mim a partir do meu batismo, de todos os sacramentos já recebidos e da renovação das promessas batismais por meio dessa verdadeira consagração a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento que o Senhor me permitiu me conhecer melhor, em que eu possa fazer essa oração que eu veja a verdade sobre mim, que eu conheça, Senhor, esquadrinha todo o meu ser e me revela para que eu possa clamar as graças necessárias para viver um verdadeiro processo de santificação, para eu ser aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, pelo chamado que o Senhor fez de cada um desses irmãos que deseja caminhar para águas, mergulhar para águas mais profundas, que não parou na consagração, mas percebe que é um processo contínuo, que precisa cada dia mais eu viver esse processo formativo, clamando o Espírito Santo para me ajudar a crescer, ter maturidade na fé. Dai-nos, Senhor, uma fé madura. Dai-nos, Senhor, cada dia mais razões para que eu possa declarar que eu sou católico, apostólico romano e que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E eu queria, enquanto o nosso formador vai chegando, eu pedi ao Espírito Santo que nos desse uma mensagem para avivar também o nosso coração como consagrados a Nossa Senhora e com base no livrinho aqui do Padre Stefano Gobbi, e a palavra de hoje foi sobre a compreensão de toda a verdade. Essa mensagem foi dada ao Padre Stefano Gobbi em Berlim, na Alemanha, no dia 19 de maio de 91, na solenidade de Pentecostes. E olha a beleza dessa palavra, a compreensão de toda a verdade. Hoje vos encontrais aqui para passar a solenidade litúrgica de Pentecostes, num contínuo cenáculo de fraternidade e de oração, feita comigo e por meio de mim. Assim renova-se a mesma realidade do cenáculo de Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu, sob a forma de línguas de fogo, sobre os apóstolos, reunidos em oração com a vossa Mãe Celeste. Foi o primeiro Pentecostes. Foi o início do caminho terreno da Igreja na história da humanidade. Com a abundância extraordinária dos seus carismas,
O Espírito do Senhor transformou completamente os apóstolos, tímidos e medrosos, em corajosas testemunhas de Jesus e do seu Evangelho. Com a poderosa força de sua ação divina, conduziu-os à compreensão de toda a verdade e tornou-os perfeitas testemunhas de Jesus até ao derramamento do sangue. E vejam, meus irmãos, como é atual para nós essa mensagem. Entrastes agora nos tempos do segundo Pentecostes. Por isso, é necessário que estes cenáculos se multipliquem em toda a parte do mundo. Eu peço que toda a igreja se recolha no cenáculo espiritual do meu coração imaculado. Então, o Espírito Santo vos levará à compreensão de toda a verdade. Ele vos introduzirá no segredo da palavra de Deus e vos dará a luz de sabedoria para compreender todo o Evangelho e tudo o que nele se descreve sobre os tempos em que viveis. O Espírito Santo vos fará compreender os sinais do vosso tempo. São os tempos preditos pela Sagrada Escritura como os tempos da grande apostasia e da vinda do Anticristo. São tempos de grande tribulação e de inúmeros sofrimentos para todos, que vos levarão a viver os últimos acontecimentos, preparando-vos para a segunda vinda de Jesus na glória. O Espírito Santo dá o seu perfeito testemunho de Jesus e o proclama como Filho unigênito, co-eterno e consubstancial ao Pai, aquele por meio do qual tudo foi feito, o Verbo encarnado, o Rei de todo o universo, que voltará na glória para instaurar no mundo o seu reino. O Espírito Santo prepara os corações e as almas para a segunda vinda de Jesus. É por isso que hoje derrama os seus carismas de maneira ainda mais forte e extraordinária do que nos primeiros tempos da Igreja. De fato, já entrastes nos últimos tempos, que vos conduzirão à nova era. É tarefa do Espírito preparar a humanidade para a sua mudança completa. É tarefa do Espírito renovar a face da criação e formar os novos céus e a nova terra. Por isso vos peço que persevereis com fidelidade nos cenáculos que eu vos pedi. Deixai que o Espírito Santo vos plasme com a sua doce e forte ação de amor. Só assim podereis estar prontos para o grande desígnio que vos espera. Vocês entenderam, meus irmãos? Como consagrados a Nossa Senhora, que dissemos sim ao projeto de Deus, que queremos viver verdadeiramente o nosso batismo, sermos profetas, reis e sacerdotes com Cristo, querendo dar testemunho de Cristo, Deus nos chama aqui com essa mensagem, já nos alertando que os tempos que nós estamos vivendo são os tempos preditos nas Sagradas Escrituras. E que Deus não nos deixará desamparados, porque Ele já está preparando para nós um segundo Pentecostes. O Espírito Santo está, primeiro, a sua consagração foi a ação do Espírito Santo, te chamando para se alistar no exército de Nossa Senhora, para com ela preparar a segunda vinda de Cristo, porque Cristo veio a primeira vez por ela e virá também a segunda vez. Ela é a mãe da primeira vinda de Cristo e é a mãe da segunda vinda de Cristo. E quando ela nos chama também para vir para essa formação, para a gente conhecer melhor a cada um de nós,
é porque o Espírito Santo deseja fazer isso. Ele quer nos plasmar com a sua doce e forte ação de amor, para que a gente esteja pronto para o grande desígnio que vos espera. E o desígnio, meus irmãos, que nos espera, e que foi alertado aqui nessa mensagem, é um tempo de grande sofrimento para toda a igreja, para todos os cristãos, para todos aqueles que creem de verdade no Senhor, porque diz que está chegando o tempo da grande apostasia e da vinda do anticristo. E como consagrados, nós somos soldados desse exército branco de Nossa Senhora. E como soldados, nós precisamos nos capacitar, receber todo o treinamento, nos dedicar a todo o treinamento que nos é oportunizado para que nós possamos crescer, como diz São Luís, de graça em graça, aumentando cada dia mais a nossa fé. Então, como é profético, como é providente essa mensagem para nós. E quando nós falamos sobre temperamentos, e a formação passada foi falando sobre que nós temos um diferencial em nós, o que nos diferencia das plantas, dos animais, como o Adeilson explicou, para cada um de nós, é a nossa alma. E a nossa alma, ela tem sede de Deus, ela precisa ser alimentada. Ela precisa ser abastecida para que ela possa. E é na nossa alma onde reside também os nossos afetos, onde está a questão do nosso temperamento. Então, nos conhecer o nosso temperamento, é permitir a gente desvendar a nossa própria alma. E deixar o Espírito Santo plasmar todo o nosso ser. Esquadrinhar, não deixar nenhum ponto da nossa vida que não seja trabalhado pelo Espírito Santo. E vimos que na formação passada foi mostrando 2 temperamentos. O colérico e o melancólico. Foi mostrado as características desse temperamento, o que pode vir a ser vício dentro desses temperamentos. E como consagrados, Deus quer fazer o que em nós? Ordenar todas as coisas. E pondo em ordem, eu consagro também o meu temperamento e deixo Deus trabalhar em mim. E o Adeilson acabou de chegar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Já está sendo gravado, meu irmão. E eu passo a palavra a você. A gente até fez uma oração, já fez a nossa oração inicial. E eu te acolho dizendo Shalom, e que você é um irmão muito amado, precioso para Deus e para nós, e que os testemunhos estão chegando para nós no privado, né? Os irmãozinhos estão vindo aqui, agradecendo a oportunidade desse curso, que está permitindo a cada um fazer a reflexão, fazer uma verdadeira oração, se colocando por inteiro diante de Deus, dizendo que quer se conhecer melhor e se deixar ser curado, né? Ser trabalhado por Cristo. Então, salve Maria, Deus, Nossa Senhora, esteja sempre contigo, meu irmão. Salve Maria, boa noite, sejam todos bem-vindos. Para mim é uma alegria estar partilhando com vocês. Agora, nesse segundo encontro, onde nós vamos estar refletindo sobre os temperamentos. Eu queria agradecer as orações, que eu sei que vocês rezaram por mim. Eu tive um paciente para atender de última hora, uma situação de urgência. E também aí entra a nossa missão, né, de
acolher, de amparar, de direcionar. Então, eu acolho aí a Clécie, é assim que se diz? Clécie, Micheline, a Fabíola e a Sandra. A Sara, né? Somos nós por enquanto. E a Fabíola está aí com o neném, né? Acho que está com o bebezinho dormindo aí. Que coisa bela, viu? Que Eu vou lhe cada vez colocar, mais... vou lhe colocar aqui como anfitrião, viu? Para você Sim, poder compartilhar. para exibir o material. Isso. Então, que cada vez a gente veja imagens assim como essa da Fabíola com o bebê. Viu, Fabíola? Seja sempre uma pessoa aberta ao dom da vida. Acho que você é a mãe, né, dele? Ou dela, não sei. Pronto. Vamos começar. Deixa eu pegar aqui, deixa eu lembrar como é que faz. Eu acho que eu já estou expert. Algumas pessoas hoje tiveram que fazer, estão participando de uma adoração no mosteiro. Todo mundo está visualizando? Não, tá assim como, para mim, tá afim da apresentação de slides. Clique para sair. Ah, agora consegui ver. Consegui. Pronto. Clécia, tá vendo? Fabíola. Ok. Nós conversamos sobre os dois primeiros temperamentos. Cadê? E agora a gente vai conversar sobre os dois últimos. São 4. E esses 4 temperamentos, eles são genéticos, né? Uma pessoa me perguntou depois, Adeilson, como é que surge isso, né? É uma invenção nova? É algo que sempre existiu? Como é isso? Os temperamentos nós recebemos na nossa genética. É uma transmissão hereditária. Só que eles são meio que deterministas. Mas o homem não é determinado por nada. Nem eu, nem você, nem ninguém. Por isso que quando se fala das inclinações que esses temperamentos trazem, a gente costuma dizer que nós somos capazes de vencer qualquer vício que ele tenha. Porque ele tem os pontos positivos e ele tem os pontos que precisam ser trabalhados. São esses pontos que você precisa trabalhar diante de um relacionamento de namoro, de casamento, do seu relacionamento com seus irmãos na comunidade, na sua paróquia, no seu grupo de oração, no mosteiro. Então, essa característica da pessoa humana, que são os temperamentos, eles existem aí, eles nos conduzem para uma coisa, porque são hereditários, mas nós somos sempre aquele que decidimos quem nós queremos ser. Entende? Eu gosto de uma frase do Frankl, que eu não trouxe aqui para vocês, mas eu gosto muito dessa frase. O Frankl, ele diz assim: o homem é sempre aquele que decide o que é. É aquele que é capaz, de descer ao nível do animal ou de se elevar ao nível do santo. Eu acho que o Frankl, se ele tivesse vivo hoje, ele ia ser católico. Mas aí, aqui é só uma partilha nossa. O Frankl era judeu, mas trazia muitos valores, né? Valores judaicos, e ele trouxe os valores familiares, o temor a Deus, isso é muito importante. Então, assim, nós somos sempre aquele que decidimos quem nós somos. A Clécie, a Fabíola, sempre vão decidir quem elas são. Sempre. Aí, qual é a capacidade delas? De descer ao nível do animal. Que nível do animal é esse? Dos impulsos. O Frankl vai dizer que nós não somos os nossos impulsos. E a igreja vai dizer que nós temos poder sobre os nossos impulsos. Que impulsos são esses? Os impulsos que o Freud fala que toda pessoa tem. Nós temos impulsos? Sim, nós temos. Toda pessoa tem. Cristã ou não, que reza ou não, tem impulsos. O que nós fazemos é
controlá-los, e a gente tinha até um livro antigo, do tempo que eu fiz seminário de vida, que faz pouco de tempo já, foi na minha juventude, se chamava Temperamento Controlado pelo Espírito. E é sobre esse assunto que o livro vai tratar, que os nossos temperamentos eles podem ser controlados pelo Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo que habita em nós. Mas vamos lá, né? Vamos falar dos fleumáticos. Semana passada alguém anotou? Tu anotou, Fabiola? Alguma coisa? Não, né? Estou vendo aí tu mexendo no caderno. Cleci, você anotou alguma coisa? Abre teu microfone aí e diz sobre o que nós falamos na semana passada. Aliás, há quase 20 dias atrás. A gente passeou pelos temperamentos, né, de forma geral, falou sobre os símbolos de cada um e a característica que mais representava, e falou-se também de 2 temperamentos. Quais foram eles, os 2 que nós conversamos? O melancólico e o colérico ou sanguíneo, dos 2. Ok. Foi o colérico, né, Sara? Pronto. Melancólico e colérico. Nós vamos conversar agora sobre o fleumático e o sanguíneo, tá bom? O fleumático. Uma boa palavra para definir o temperamento é a calmaria, né? Essas características que a gente vai dando, a gente vai logo se identificando. Por quê? Porque a gente vai entendendo que a gente traz isso em si. O nosso comportamento traz um pouco disso. Então, ele ama uma vida tranquila, uma vida pacata. É o tipo de pessoa que não quer briga com ninguém, né? É uma expressão que nós utilizamos muito no senso comum para definir alguns comportamentos. Então, quem é fleumático não quer brigar com ninguém, não. É quieto, é na dele, não quer confusão. Quer resolver as coisas na paciência. É um bom mediador de conflitos, ele age com imparcialidade, com paciência, com paixão. Ele escuta muito antes de falar, é simpático, age com muito bom humor e tem um certo sarcasmo. Ele é sociável, consegue tomar decisões livre de quaisquer emoções. Ele tem um ritmo próprio para acompanhar seu interior, não gosta de mudanças, não gosta de agitações, ele precisa de rotina, de planejamento, ele não lida bem com imprevistos, né? No final eu vou dizer algumas coisas aí para vocês. Ele trabalha melhor se for liderado, ele é lento, ele demora para tomar decisões, ele é desconfiado, ele é teimoso, ele não gosta de assumir as responsabilidades e tem a tendência à preguiça. É uma tendência. Isso não quer dizer que a pessoa é preguiçosa. É porque o fleumático, se você não tomar se o fleumático não for uma pessoa ativa, não conhecer essa tendência, ele fica preguiçoso. Então, ele aprecia o conforto, o bem-estar. Eles são acomodados, tipo, onde ele põe a coisa, fica, né? Aquela história. É gentil, fiel, constante. Que mais? Ele trabalha devagar, mas assiduamente, não se irrita fácil, não se abala com insultos, fracassos, enfermidades. É tranquilo, sossegado, discreto, criterioso, sombrio e tem um bom sentido prático da vida. Não conhece as paixões vivas do sanguíneo, né, que a gente vai ver depois, nem as ardentes do colérico. Carece de paixões. As paixões a gente vê lá no Fio de Ouro, que a gente aplica lá na comunidade Shalom, que é um curso de autoconhecimento, que as paixões elas são amorais. O que é uma coisa amoral? Nem é boa, nem é ruim. Depende do como eu conduzo. A paixão pelo meu trabalho não é boa e nem ruim. Depende do que é que o trabalho significa para mim. Se o trabalho for somente fonte de riqueza, fonte de dinheiro, isso vai me cegar, vai me fazer trapacear pessoas, vai me fazer esquecer da família e vou entrar num estresse imenso, né? Então, é um tipo de paixão que não faz bem. Mas a paixão pelo trabalho que me faz chegar no horário certo, a paixão pelo trabalho que me faz ser justo com as pessoas, que me faz atender bem as pessoas, é um tipo de paixão que gera
bem-estar, que gera algo bom dentro de mim e dentro de você. Então, a paixão não é boa nem é ruim, depende como eu conduzo. A gente diz que a paixão ela é amoral, tá bom? Então, ele não conhece as paixões vivas do sanguíneo, como eu disse, nem as paixões ardentes do colérico. Ele carece de paixão. Ele tem a linguagem clara, ordenada, justa, positiva, não tem brilho, mas tem energia. Só que tende a reter essa energia para si. Ele analisa as coisas com consciência, é prudente, é sensato, é reflexivo, trabalha com segurança, de coração bom, mas parece frio, né? Quem olha para o fleumático pensa que ele é uma pessoa fria. Essa pessoa não sente nada, essa pessoa não faz nada, tá tudo acontecendo e ele tá ali tentando processar as coisas. Depois, ele é reservado, não é violento nas ações, nas palavras, são adaptáveis, cooperativos, são diplomáticos, né? Eu me encaixo bem aí, nesse temperamento, né? Para quem não sabe, eu tenho a maioria dessas características, e é quando a gente tem a maioria delas que a gente começa a perceber que a gente traz esse temperamento. Eu não gosto de briga com ninguém, confusão com ninguém. A Sara sabe que eu demoro da resposta, né? Ela me pede as coisas, aí eu fico, eu vou rezar, eu vou pensar, eu vou falar com o formador, né? Talvez seja um pouco do meu temperamento, de querer que as coisas estejam organizadas em seu processo, né? E é uma coisa do meu temperamento. Isso deve ser respeitado. Mas quais são as más inclinações desse temperamento, né? Ele tende a reter a energia para si. Falta entusiasmo e espontaneidade. Alguém me vê assim, diz, um amigo meu disse, eu acho que tu não é fleumático, Deus, porque tu fala tão bem, tu pega o microfone, tu conduz uma oração, tu toca violão, mas isso é o que vocês veem. Dentro de mim é toda uma obra para poder me colocar à disposição de ir, né? Então, o fleumático, ele tem um pouco dessa coisa, né? Ele não gosta muito de estar na frente, não. Ele, no nosso caso, a gente vai porque é missão. E aí tá, quando fala aqui de má inclinação, daquilo que eu disse, que todo temperamento tem uma inclinação. E que quando ela é trabalhada, a gente compreende o quê? Que elas não nos definem. Somos nós que decidimos o que nós queremos ser. Lembra que eu falei disso? Então, vamos lá. Não tem interesse pelo que se passa fora de si. Tende a viver em concentração egoísta, não é de mando, de governo. Gente, eu nunca gostei de pastorear grupo de oração. Nunca. Já fui pastor de grupo de oração, já coordenei equipe, hoje eu coordeno ministério no Shalom, mas eu amo ser coordenado, ser liderado, ser conduzido. Às vezes que eu precisei liderar, foi uma obra na minha vida, né? Mas é isso mesmo, né? Na obra de Deus, a gente tem que depender mesmo da graça, porque nem sempre a gente está disposto, né? Então, não é afeiçoado de penitências e mortificações, mas tem disciplina. Quando eu digo não é afeiçoado de penitências e mortificações, não quer dizer que não reza, não quer dizer que não vive a penitência, não quer dizer que não vive a mortificação, porque a disciplina que é própria do fleumático ajuda ele a viver isso. Mas, normalmente, se for esperar dele sozinho assim, ele não consegue, não. Então, se ele tiver convicção do bem, ele pode fazer os sacrifícios. Então, sabendo qual é a intenção, sabendo para onde está sendo conduzido, ele é capaz de fazer o sacrifício. Mas, como eu disse, não é algo natural. Em alguns casos, podem ser átonos, mortiços e vagos, insensíveis à saída inércia. Tem preguiça de viver. Eu não tenho muito isso, não. Eu gosto de viver. Mas, na maioria, né, o nosso temperamento ele tem um pouco de preguiça de viver, né? Se ele pudesse ficar numa preguiçosa lá na praia de Barra Grande, olhando para o mar, ele ficaria.
né? Não mexa com ele, que um bom livro tá ótimo, e olhar para o mar é mais fantástico ainda. Então, ele tem facilidade de se relacionar também, mas tem preguiça. Tudo que demanda esforço da sua parte, lhe custa muito. E ele prefere economizar. Economizar essas energias, sabe? Não é economizar financeiramente, não. Economizar a energia de... A Sara diz, Adeilson, tu pode falar com fulana de tal que está ali na porta do mosteiro, ela tá... Diga só para ela que eu vou já já. Esse pedido custa energia. Então o fleumático fica, ai meu Deus, ela está me pedindo para fazer isso, mas eu vou. Aí você vai por amor a Deus, porque você sabe, como eu disse ali, que o fundo de tudo isso, o fruto de tudo isso é a bondade. Então ele acaba cedendo. Então viram aí as más inclinações? Vamos lá. E nos relacionamentos, como é um fleumático? É preciso se esforçar para manifestar o carinho, ele precisa se permitir para afetar com a pessoa do outro nos seus relacionamentos e expressar os seus sentimentos. Então, normalmente, ele não é muito disso. É preciso dar o primeiro passo, de não ficar esperando que sempre o outro venha ao seu encontro, né? A gente sabe, num relacionamento a dois, a gente fica muito esperando um do outro, e o fleumático ele tem essa tendência de querer esperar. Então, uma coisa para ele vencer isso no relacionamento é ele tomar atitudes, né? Isso é mais cômodo, mas não é o mais favorável para o fleumático, né? Então, por isso que precisa ser trabalhado. Uma outra dica nos relacionamentos é que ele precisa se movimentar. Então, academia, fazer uma ginástica, fazer uma caminhada, criar atividades para poder sair de si, né? O fleumático tem uma tendência um pouco de se fechar, né? Como uma cebola, né? A cebola, ela é cheia de camadas, né? Ou então, acho que o repolho, né? Assim também, que é as folhas bem fechadinhas. Então, é preciso se abrir para a vida e para as coisas. Então, procurar criar situações que vão levar a pessoa ao lugar em que ela é cativo, como que vão tirar ela dali, né, do cativeiro do quarto, do cativeiro da casa, do cativeiro do trabalho, né? A gente precisa perceber onde o fleumático ele está enraizado, né? E buscar situações para sair desse lugar. A gente conhece, o fleumático conhece as suas raízes. Então, o que é que precisa ser trabalhado? A origem disso. O que é que faz ele ficar paradão? O que, o que é que faz ele vir aqui? Ficar paralisado, permanecer no quarto, se isolar. Então, é preciso buscar o quê? Situações para sair desse lugar de isolamento. Vou contar um segredo para vocês. Gente, o fleumático, ele não sente muito o isolamento do Covid, né? Ele até sofre um pouquinho, né? A minha sobrinha está aqui do lado me dando tchau, por isso que eu estou aqui meio olhando para ali. Então, assim, ele sente porque vê a morte das pessoas, vê tantas situações de atrocidade, né? Assim, tantas situações difíceis, mas ele gosta de ficar em casa. Ele gosta dessa coisa de arrumar as coisas, ele ama o home office, porque não há muita exigência assim no sentido de sair, né? Claro que eu já abusei olhar para computador e mexer em computador e tudo ser online, mas o fleumático ele tem uma tendência a querer permanecer nisso, né? E é preciso buscar, então, sair desse lugar de isolamento, de fechamento, de calmaria e experimentar novas possibilidades, novas experiências. Entender que a vida abre muitas portas, né? Uma outra coisa também é que é Adeilson, preciso... Oi. eu estava pensando aqui para a gente interagir, né? No matrimônio. A esposa sendo colérica e o esposo sendo fleumático. Eu estou imaginando aqui. Um é proativo, a mulher que né, pelo temperamento colérico, ela é expansiva, reage a tudo. Com o esposo sendo fleumático,
que ele não se incomoda com nada, não se importa com nada, ela vai olhar para ele, tu não reage, tu não faz assim, a pessoa vai querer que o outro reaja do mesmo jeito que a pessoa reage. Vai gostar de sair, o fleumático quer ficar em casa. Meu Deus, como vai ser possível juntar, né? Isso daí. Eu estava fazendo. E as pessoas, quando elas vão casar, né, no curso de noivos, tem muito assim, tem uma formação que é dada no curso de noivos, que é o conhecimento de si e do outro. Que o namoro, o noivado é muito importante para isso, para um conhecer o outro e ver se isso vai se encaixar. E às vezes as pessoas querem superar as etapas e não vão vivendo esse processo de conhecimento de si e do outro. Casaram uma colérica com um fleumático. Ajuda aí. Assim, existe um livro chamado Os Temperamentos no Matrimônio, e tem aqueles temperamentos que Deus lhe deu, da editora Eclésia. Tanto o temperamento que Deus lhe deu, ele tem vários capítulos que vão trabalhar o relacionamento a dois. E aí ele vai dar várias dicas de como um colérico, por exemplo, tem que se comportar diante de um fleumático e vice-versa, né? Como lidar um com o outro, como lidar na educação dos filhos, né? Porque a gente vai vendo os filhos crescerem, eles já vão dando algumas manifestações do que, de fato, eles trazem enquanto temperamento, né? Eu, pessoalmente, gosto muito de, já no início do processo com os meus pacientes, processo terapêutico, de juntos fazermos essa descoberta, né? Claro que por causa da experiência, quando eu vejo o paciente entrando, quando eu vejo o jeito que ele se senta, quando eu vejo que a forma como ele verbaliza, como ele expõe as suas realidades, eu já tenho um monte de característica ali que se apresenta para mim e eu já fico, aquele é colérico, aquele ali é sanguíneo, entende? Mas a gente faz um teste juntos que é para ele ter a certeza. Por que isso é importante para mim na psicoterapia, né? Tem muito psicólogo que não faz, outros que não acreditam, né? Eu faço e isso me ajuda muito nesse processo do entendimento. Por quê? Porque ele vai saber, e eu também, quais são as inclinações. E eu sei quais são as técnicas da psicoterapia que eu posso utilizar com ele e que vão fazer bem para ele, não vão ser agressivas ao próprio temperamento dele. Sei aonde eu posso explorar, sei aonde eu posso dizer, olha, que aqui tem uma concupiscência, né? Uma palavra que é utilizada lá na palavra de Deus. Concupiscência é coração inclinado ao mal. Aqui tem uma inclinação que não é boa, a gente precisa trabalhar aqui, né? Então, eu sempre gosto de fazer isso com meus pacientes. E no matrimônio, Sara, não pode ser diferente. É importante que o casal conheça o temperamento um do outro, para que haja respeito, tolerância, caridade e misericórdia, né? Se eu entendo que o meu cônjuge, né, a pessoa que está comigo, que ela traz um comportamento, tem um temperamento, com inclinações que me incomodam, eu preciso criar estratégias de diálogo e de acolhimento do diferente, né? Porque como diz a história, os opostos se atraem, né? Parece que isso aí entra também na dimensão do matrimônio, né? Mas nem sempre isso é uma regra geral. Porém, existe e precisa ser trabalhado. A Clécia está perguntando aqui, quanto mais jovem, mais a pessoa é marcada pelo seu tipo de temperamento? Não, eu acho que o autoconhecimento, conhecer o seu temperamento, ajuda você a lidar melhor com as inclinações que ele tem, com os pontos que são difíceis, né? Então, ter esse conhecimento, por exemplo, um momento como esse que você está tendo, né? Muita coisa você já está aí trazendo, já está se encontrando. Então, o fato de ter essa pequena formação já te dá um norte. Talvez ler um pouco mais sobre ele vai te fazer ainda uma pessoa com a consciência mais ampla acerca desse assunto. E depois,
esse processo de autoconhecimento é como diz uma música da Sueli Façanha. Ela tem uma frase de uma música dela que eu gosto muito, de dizer assim: lidar consigo mesmo é trabalho de artesão. E é isso mesmo. Nesse processo de autoconhecimento, é isso que nós passamos, né? É um trabalho de artesão. A gente vai percebendo que tem um excesso ali, bem, ó, e vai esculpindo. O importante é que a nossa vida seja uma obra de arte, né? O Frank usa essa expressão para dizer assim, que a nossa vida precisa ser um monumento, né? Qual é o monumento da sua vida? Que monumento você vai deixar para a humanidade, né? Que legado? Quem olhar para Sara vai dizer: meu Deus, essa mulher fez isso na história. Essa mulher fez isso na cidade. Essa mulher fez isso na profissão e na família. Então, deixar a nossa marca é muito importante. E o temperamento, ele não, as inclinações de um temperamento, eles não atrapalham. Pelo autoconhecimento, eu sou capaz de dar uma resposta, independente da idade. Claro que a maturidade cronológica ajuda bastante. Então, vamos lá. Vou passar aqui para frente. O caminho do vir a ser, né? E essas expressões são próprias da logoterapia. O Frank usa o dever ser, não, o ser e o dever ser. O ser é o que nós somos hoje. O dever ser é o que nós devemos ser no futuro, né? É o tipo eu real e eu ideal. Eu real é o que você é hoje. Mas qual é o eu ideal? Você quer ser no futuro aquilo que você ainda é hoje? Ou você quer melhorar alguns aspectos? Esse é o vir a ser que ele coloca aí. Então, assim, se tiver convicções profundas, nós podemos exigir esforços metódicos e constantes que o fleumático responde muito bem. Lentamente chega longe, né? Temos que sacudi-lo da inércia e da indolência, empurrando às alturas. Ele acende em seu coração apático a labareda de grandes ideais, né? E esse é o caminho que ele deve trilhar. Ele deve ser estimulado ao pleno domínio de si, a colocar suas forças adormecidas aonde? No mundo, né? O Frankl, ele diz que os nossos valores eles estão no mundo. Nós não devemos ser pessoas para dentro, mas para fora, para o mundo, para a realização de valores, diferente do que Freud vai dizer. Freud vai ter uma perspectiva de psicoterapia que é para dentro, né, para entrar nas profundezas. O Frankl não. O Frankl vai dizer que a logoterapia, que é essa linha psicológica que nós estamos utilizando na nossa conversa, que a logoterapia ela é a psicologia das alturas. Ela é a psicologia do sentido da vida. Ela me ajuda a me elevar. Eu sei que eu tenho esses defeitos, eu sei que eu tenho essas inclinações, então eu me elevo para que eu não possa descer ao nível do animal, mas estar elevado, como ele vai dizer, ao nível do santo. Do santo. E aí, claro, né, trazendo para uma perspectiva religiosa, que é a nossa conversa, pelo batismo, todos nós somos chamados a quê? A santidade. Então, se você está aqui e foi batizado, mas diz, não, eu fui batizado só por uma questão social. Não, 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 não. Foi batizado, pois o interesse principal de quem lhe batizou, que foi a igreja, e que te disse que você é filho de Deus, é a sua santidade. Seja santo, né? São José Maria Escrivá, eu gosto muito dele, né? O fundador da Opus Dei. São José Maria Escrivá tem uns livrinhos assim pequenos, chamado Caminho, Forja e Suco. Suco no sentido de sucar, né? Ele tem esses 3 livros. E ele diz o seguinte, no livro O Caminho, um dos parágrafos que ele utiliza, que ele fala, ele diz assim, ser útil, deixe rastro. Ou seja, a nossa vida precisa ser útil, sair de si, servir as pessoas. Se existe uma coisa que eu peço muito para meus pacientes, é que às vezes chegam em si mesmados, que chegam muito centralizados em si, eu vou fazendo um convite à saída de si. Por quê? Porque é necessário. É necessário sair de si.
a dor, o sofrimento, ele nos paralisa. A cura disso, muitas vezes, está em quê? No movimento, na saída de si, na autotranscendência. Então, o fleumático ele precisa ser motivado por idealismo e não por pressão. Gente, eu não sei trabalhar com pressão. Quanto mais me pressiona, mais foge de mim as coisas que eu tenho que resolver. É uma coisa, sim, minha, né? Não lida bem com pressão externa, mas precisa delas como manivelas que fazem o motor funcionar. Ele tem motor, tem potência, mas não tem força de se manter em movimento. Tem facilidade para se paralisar. Onde põe, fica. Como água quando colocada no recipiente. Lembra que o elemento da natureza que lembra o fleumático é a água. Onde você coloca, ela fica. Você coloca ela no copo, pronto, ali ela fica paradinha na dela. É importante que cultive o quê? A virtude da magnanimidade para sonhar grande. Então, o fleumático, ele precisa sonhar grande. Ele precisa de grandes ideais, senão ele fica paralisado. Deixa eu ver aqui. Só estava faltando esse? Não, né? Deixa eu ver aqui. Posso ter passado. Fleumático. Sanguíneo, né? Que estava faltando? Pronto, sanguíneo, é porque eu fui lá para frente. Vamos lá. A palavra que define o sanguíneo é animado, né? Uma pessoa animada. Extrovertido, amável, alegre, falante, se expressa muito bem pela linguagem, é otimista, sociável, exuberante e simpático. Ele é generoso, ele perdoa fácil, mas também magoa os outros com facilidade. Gosta de elogios e de bajulações, gosta de atrair a atenção para si, fala sem pensar, não consegue ser discreto e guardar segredos. Ai, meu Deus do céu. Fala sem pensar, não consegue, como eu disse, né, guardar segredos. Ele se relaciona com muitas pessoas, mas não aprofunda nos relacionamentos. Tem uma certa superficialidade e inconstância nas coisas. É inquieto e sua agitação perturba quem está ao seu redor. Precisa de ordem interna e externa. Ai, meu Deus, olha aí. É desorganizado e tende a mentiras. Começa muitas coisas e não termina. Ele precisa trabalhar aí a virtude da constância, né? Ele é prestativo, é dócil, é sincero, é espontâneo, às vezes até inconveniente. É submisso aos superiores, é otimista, ele confia no bom êxito, ele é entusiasmado, ele sacrifica-se, ele é desinteressadamente, ele age desinteressadamente, né? Se sacrifica desinteressadamente, tem bom coração, ele cativa as pessoas, ele se apaixona, ele seduz, ele é prático, mas é inclinado ao que? A idealizar do que criticar. Ele tem facilidade em fazer amigos, ele se apaixona facilmente, tem uma exuberante riqueza afetiva, não guarda rancor, pois se esquece de tudo bem rápido. Não é teimoso, não foge das dificuldades, ele se entrega com ardor aos relacionamentos, ele gosta de saber tudo o que acontece à sua volta, ele aprecia o meio artístico, pois é uma forma de mostrar o que faz. Ele fala bem em público, tem boa oratória. Lembra que eu falei que tem amigos meus que dizem que eu não sou fleumático, porque eu acho que eles vão ver nessa parte final aqui, né? Fala em público, tem boa oratória, não sei o quê. Aí isso às vezes confunde, porque isso aqui não é o todo, né, do temperamento sanguíneo. Então não dá para determinar por aí. E quais são as más inclinações? Deixa eu pegar aqui. A superficialidade, a inconstância, a sensualidade, tem que tomar um cuidado muito grande nisso. Ele percebe a realidade de maneira superficial e incompleta, ele julga compreender rápido as coisas, ele costuma fazer falso juízo das coisas, ele passa rapidamente do riso ao pranto, ele se arrepende rápido e volta a errar rápido.
ele se fixa nas impressões momentâneas, sucumbe às tentações, não gosta de sacrifícios, não é abnegado, não aprecia o esforço e a dureza, ele é preguiçoso para estudar, ele não consegue refrear a vista, nem a língua e nem os ouvidos. Olha aí o problema, né? Tem um problema aí na dimensão dos sentidos. Ele é facilmente distraído, ele é ora fervoroso na oração, ora ele é o quê? Um desalento. Ele deixa-se levar facilmente pela sensualidade, pelos prazeres sensuais da gula e da luxúria, né? São José Maria Escrivá, eu trazendo ele aqui de novo. Ele diz que um cristão que se levanta da mesa sem ter feito uma sequer mortificação ou renúncia de alguma coisa que está ali na mesa, ele não comeu como um cristão, mas ele comeu como um pagão. Forte isso, né? Vocês entenderam o que ele quis dizer? Ou seja, eu estou ali me alimentando, ele diz que o cristão, ele sempre faz uma renúncia na mesa. Seja do chocolate que é da sobremesa, seja do refrigerante que é servido, seja da água naquele momento, seja do arroz que está muito apetitoso, né, porque foi feito diferente. Mas ele sempre renuncia, sempre se mortifica com alguma coisa que está ali na mesa. Porque ele diz que se isso não acontece, a gente comeu como um pagão. E um cristão, ele vive de renúncias, ele vive fazendo renúncias, pequenas mortificações para poder deixar a alma mais forte. E vamos lá, deixa eu ver, falta energia e coragem para dominar as paixões, ele tem necessidade de validação externa o tempo todo e uma atenção flutuante, né? Nos relacionamentos, tomar um cuidado com os exageros ao expressar os sentimentos. É preciso demonstrar carinho e respeito, mas saber que o outro nem sempre vai sentir e expressar como você esses sentimentos, né? E tomar um cuidado para não invadir a liberdade do outro, né? O sanguíneo, ele quebra a cara no relacionamento porque ele se joga demais, ele diz demais de seus sentimentos. E o outro fica, né? Poxa, que é isso? Não estou entendendo muita coisa, eu acho que está avançando demais no sinal, né? Cumpra com seus compromissos, é preciso se organizar para cumprir o que tem que ser feito, se esforçar para ser pontual, para cumprir o que prometeu aos outros que faria. A animação dele é contagiante, pode agregar ou afastar as pessoas, né? Lembra que eu falei que às vezes ele até exagera nas brincadeiras? Então ele precisa ser comedido com as falas. Nem tudo que ele quer falar, ele precisa falar, né? Então, ter freio. E aí, no âmbito aqui da nossa vivência religiosa, algo que nos ajuda muito a ter freio, além da mortificação, é o jejum, né? Quando eu faço o jejum às sextas-feiras, né, eu estou ali educando a minha carne, educando a minha consciência, educando o meu coração a não ser um animalzinho, né? Como diz o Frank, né? A não descer ao nível do animal, que age por impulso. Eu tenho inteligência, eu tenho vontade, eu tenho perspectiva de vida, né? Eu tenho consciência. Depois, interessa-se pelo que os outros têm a dizer. O silêncio também é comunicação. É preciso escolher bem as companhias, cuidar para ser autêntico, não precisa ficar querendo agradar o tempo inteiro, né? Tomar um cuidado com isso e saber que os outros também vão desagradar. Então, ter sempre essa consciência de que na vida a gente vai ter pessoas que nos agradarão e pessoas que não vão nos agradar. E aí, para a pancada não ser grande, então, sempre ter a consciência de que as pessoas não agem como nós esperamos, muitas vezes. Então, não exagerar no sentimentalismo, não se vitimizar nas relações, ser autêntico, né? Tem uma tendência de ser influenciável que precisa ser vencida, né? Ele se deixa influenciar muitas vezes. Então, não precisa se moldar às situações, às pessoas. Ser ele mesmo, né? Você precisa ser você.
E cuidar para não mentir e não exagerar nas histórias, né? Porque é uma tendência que ele tem. Depois, é preciso entender que nem sempre a vida nos proporciona prazer e boas sensações. Cuidar para que as emoções não dominem a vontade e cumprir o seu dever. Pronto, é isso. Vamos aqui. O caminho do vir a ser. Qual é o caminho que ele deve trilhar? Ele precisa adquirir autocontrole, canalizar a vida afetiva, que é muito exuberante, por meio de um nobre e elevado, no meio nobre e elevado, combater a superficialidade através do hábito, da reflexão, da ponderação das ações, examinar o problema por todos os lados, fará dominar o otimismo confiante e reflexível. Para adquirir a constância, precisa colocar sua vontade num plano de vida. Senão, tende a não cumprir os seus propósitos. Olha aí o que ele precisa, né? Anotar algumas coisas. Quando consegue anotar os compromissos, consegue se organizar. É importante fazer exame de consciência, né? Aquilo que a igreja já nos ensina. Exame de consciência e aplicar as penitências. Ele consegue combater a sua tendência aos consolos sensíveis pela oração, né? Para vencer a sensualidade, ele precisa guardar a visão, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Tem que guardar o recolhimento e mortificar os sentidos. Deve fazer o dom da perfeita pureza do corpo e da alma, deve buscar. Gosta de fazer as coisas pelos outros, de se doar pelos amigos e por causas nobres. Isso é bom, porém, aí ele vai dizer, né? Porém, precisamos sempre olhar a intenção, pois tende a se esquecer dos objetivos iniciais por vaidade, por gostar de aparecer e de ser reconhecido. Olha aí a fraqueza que ele também traz. Procura fazer o mais importante primeiro, para não se distrair dos barulhos da vida e nos aparelhos eletrônicos. Tende a decorar poesias. Tente, né? Então, é uma dica que a gente vai dando. Decorar poesias, texto, letra de música, porque vai ajudar muito na memória. É preciso considerar a possibilidade de se opor aos seus desejos, aprender a se contrariar na alimentação e nas pequenas tarefas do dia. A virtude da persistência é importante ser cultivada para finalizar os seus projetos. Muito legal, né? Esse tema dos temperamentos, porque ele nos dá, assim, um norte, né? A gente tem uma outra visão de muitas coisas. Tu quer fazer alguma colocação, Sara? Geralmente, por exemplo, quem tem mais essa característica do fogo, ele fica sempre na dúvida. Meu Deus, será que eu sou colérico ou se eu sou sanguíneo? Por exemplo, eu tenho certeza que eu não sou nem melancólica, nem fleumática. Mas fico na dúvida entre o colérico e o sanguíneo. Por exemplo, coisas que você está mostrando aqui no material que coincide dos dois temperamentos, né? Ele diz assim, o desejo de aparecer, de ser reconhecido, tudo mais, isso tem lá no colérico também, porque ele é muito ele, né? Você diz primeiro ele, depois ele e ele sempre, né? Isso também tem uma característica marcante no sanguíneo. Mas essa sensualidade do sanguíneo, e aí eu lembrei muito de Santa Teresa d'Ávila, que ela era sanguínea, né? E ela tinha ela era muito envolvente, as pessoas gostavam muito de conversar com ela no parlatório, e ela também gostava de corresponder, ela gostava de conversar, ela se sentia bem que as pessoas gostavam de conversar com ela. E quando ela olhou para a cruz, teve um momento, né, de fazer a pergunta certa na oração dela,
Porque precisa fazer a pergunta certa na oração. Ela disse, olhou para Jesus na cruz e disse, Senhor, quem foi que te colocou aí? E Jesus respondeu para ela, foste tu, Teresa. Com essas tuas conversas no parlatório, isso não me agrada, isso me crucificou. Né? Então, essa característica do temperamento dela, e que ela se permitia, né, que o temperamento dominasse, fazia com que ela caísse já. E como a gente vai olhando assim as características, ser santo vai exigir muito sangue no olho, a graça de Deus, um esforço muito grande. Por exemplo, o sanguíneo vai ter que fazer muito jejum, vai ter que fazer muita mortificação, vai ter que privar os olhos, né? Dominar muitos sentidos, porque ele é fogo. Se apaixona rápido, tudo dele é rápido, também o fogo não dura quase nada, apaga, que é diferente do colérico, que é um fogo mais duradouro. Então, o irmão Paulo, na formação passada, ele disse assim, né? No final da formação, ele disse assim, Adeilson, eu estou na dúvida se eu sou melancólico ou se eu sou fleumático, porque eu sou muito calmo. Ele hoje está lá no mosteiro, ele não pôde participar. Mas foi uma palavra que ele usou, eu sou muito calmo. E quando você estava falando do fleumático, foi a palavra que mais se destacou, né? É a calmaria. E parece muito com a personalidade dele. E eu, quando vejo aí os dois temperamentos, colérico e o sanguíneo, eu fico, meu Deus do céu, eu não sei nem para onde é que eu vou, e com medo de ser qualquer um deles. Por quê? Porque tem características que são muito difíceis de ser trabalhadas. Mas com Deus tudo é possível. Você me conhece um pouquinho aí. Não sei se você conseguiria dizer aí do meu temperamento. Eu vou mandar para você um exercício para você descobrir sozinha. Certo. Tá bom? Tá bom. Então, deixa eu pegar aqui uma última coisa antes da gente concluir. Cadê? Olha, o pessoal está pedindo exercício também, porque está todo mundo querendo saber o que é de verdade. Disponibiliza esse exercício para todo mundo. Tá Você me bom. manda e Tem um eu mando exercício. para ele. Tá, tem um exercício do livro que eu vou ver se eu acho que tem um PDF aí mando para a Sara, tá bom? Aí nesse exercício ele tem muitas perguntas, então você escolhe um dia para você se dedicar só a isso, porque são 200 e poucas perguntas, mas são perguntas bem rápidas. Não desanime não, viu, Fabiola? É tipo assim, ó, no momento de aperreio, você é assim ou assado? Aí você marca. Na hora de fazer não sei o quê, você é assim ou assado? Aí você marca, entendeu? Aí lá no final, você só faz a soma daquilo que você marcou. Aí ele vai te apontar o temperamento. Deixa eu ver aqui. Pronto, a última coisa que eu queria dizer... Cadê? Estou vendo aqui a Clécia, o comentário dela. Clécia, parece que eu vou pegando fogo, tudo. Então, assim, o que a gente precisa entender é que a graça de Deus, ela supõe tudo. A graça de Deus, ela nos conduz. A graça de Deus está acima de tudo. E nós não somos determinados por nada, né? Nós temos algumas coisas que nos condicionam, a cor da nossa pele, a cor do nosso olho, o lugar que nós nascemos. Algumas coisas, a gente está ali, né? A vida nos deu. Mas nós não somos livres mas nós somos livres para. Eu não sou livre do meu temperamento, mas eu sou livre para, sabendo que ele tem algumas inclinações,
dar uma resposta diferente, porque eu sou capaz de me elevar acima dos condicionamentos, entendeu? Então, e tomar um cuidado também, porque uma outra pessoa que vai ver sobre os temperamentos, elas podem ter uma ideia esotérica, e não é nada disso, né? A ideia de que é como se fosse um horóscopo, né? Não é nada disso, isso não tem nada a ver, entendeu? É uma coisa de Hipócrates, né? Lá do início da medicina, tá bom? Eu queria agradecer o fato de estar com vocês, agradecer também por terem pacientemente me esperado, né? Tem algumas referências dessa exposição da teologia da perfeição cristã do padre Antônio Roio Marim, né? Tem um livro, Sara, que nós estamos estudando muito na formação e aí depois seria bom tu dar uma olhada. Ser ou não ser santo, da editora Eclésia. Deus tem falado muito para a gente na comunidade, sabe? Acho que se depois você quiser ler, é um livro simples, fácil, uma linguagem muito boa e faz uma convocação para uma vida de santidade, né? Então, aqueles também, os irmãos que estão aí quiserem também, vale muito a pena ler esse livro. Esse livro é do padre Garrigou Lagrange, né? Que é um francês que já faleceu, e ele deixou assim um legado da vida interior e espiritual muito grande para a igreja, e isso tem sido resgatado. E como é bom, né? Ver isso sendo trazido de novo da nossa tradição. Sara, obrigado pelo convite. A sua turma é muito legal. Eu que agradeço e está rendendo frutos já, como eu estava dizendo para você, que as pessoas já começaram a parar para fazer esse processo de se observar, de querer melhorar, de aspirar as coisas de Deus, né, a partir do temperamento também. E eu, mais uma vez, agradecer o seu sim. Estou surpresa, porque eu não diria que você seria fleumático, porque sempre lhe vi muito engajado, muito disponível, como, né, que ele vê pregando. Então, assim, mas saber que você se reconhece como um fleumático e ver esse trabalho todo que Deus faz em você para que você saia, né, desse temperamento e cumpra a missão que ele lhe designou, isso é muito divino, né? Um testemunho maravilhoso e que eu acolho, abraço e quero também viver dessa maneira, né? Fazendo a vontade de Deus. E clamar aos céus a bênção sobre o Shalom, celeiro de vocações, as formações são espetaculares. Agradeço a Deus tudo que o Shalom já proporcionou na minha vida. Fiz muitos cursos, muitas formações. Essa preocupação que o Shalom tem de fornecer o conhecimento que vai libertar as pessoas. Um conhecimento de Deus, um conhecimento da própria pessoa, um conhecimento da Virgem Maria. Isso é maravilhoso. E faz com que essa comunidade espalhe esse carisma de uma maneira tremenda, né? E eu louvo muito a Deus por essa amizade, por essa irmandade, por essa mão que o Adeus se estende para nós, do Mosteiro Maria Rosa Mista, que temos esse carisma de levar almas para Jesus, mas para a gente levar essas almas para Jesus, nós estávamos assim engatinhando, meio capenga, por quê? Porque a gente precisa conhecer melhor a si mesmo. Então, você nos deu sua mão como missionário, você nos deu sua mão também a partir da sua profissão, que Deus abençoe imensamente sua vida, né? Que você consiga dar esse testemunho sempre, que a Virgem Santíssima conserve as graças que ela já te deu e que ela derrame como tesoureira de todas as graças, muitas graças a mais na sua vida.
E agradecer também a todos os irmãos que participaram dessa formação, tanto na primeira aula como na segunda aula, que estão se permitindo se conhecer melhor, avançar e pedir a iluminação de Cristo, né, para que não deixe o seu temperamento determinar, porque nós somos consagrados a Nossa Senhora, e como consagrados nós queremos fazer a vontade de Deus, e tem que reinar é a vontade de Deus na nossa vida. E que muitas formações venham, eu já lhe disse isso várias vezes, não vou lhe deixar, sempre que a gente precisar, a gente vai bater na porta, viu, Adeilson? Então, Deus te abençoe imensamente, Maria Santíssima te abençoe e abençoe a cada um de nós. E agradecer a presença de Deus e do Espírito Santo. E no início, nós lemos uma mensagem aqui do Padre Gobi, a mensagem de Nossa Senhora para o Padre Gobi, e Nossa Senhora dizia que era preciso deixar o Espírito Santo plasmar todo o nosso ser. Tem tudo a ver com os temperamentos. E é isso que nós finalizamos esse momento de formação, clamando o Espírito Santo, né, sobre cada um de nós, para que tudo que foi dado nessa formação renda frutos de santidade, de graça, de paz, de equilíbrio, né, de alegria, que também permita que as famílias possam viver em harmonia. Deus me colocava muito isso durante a formação, né? Que muitos desajustes familiares vêm dessa dificuldade que as pessoas têm de aceitar o temperamento do outro, e que os outros também, que nós também devemos, não somos Gabriela, como você falou na formação passada, nós não vamos morrer assim. Com a graça de Deus, tudo pode ser modificado para melhor, né? Para a honra e glória de Deus. E que essa formação também seja para a honra e glória de Deus, e vai ficar na internet, no YouTube, para todos aqueles, né, que possam acessar o canal, ter a graça de conhecer o Adeilson, o carisma do Shalom, e querer ser um consagrado cada dia mais, temente ao Senhor e desejoso de fazer sua vontade. Amém. Vamos concluir com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Viva, salve Maria. Tchau, boa tchau. Noite, Deus muito obrigado, abençoe. boa noite.